Já alguma vez sentiu uma fraqueza repentina ao levantar-se da sua cadeira favorita? Ou talvez tenha notado que subir aquele lanço de escadas que antes era tão fácil, agora parece uma montanha. Muitos de nós simplesmente aceitamos isto como um facto inevitável do envelhecimento. Pensamos, é normal, estou a ficar mais velho. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessa perda de força, dessa fragilidade que nos rouba a independência e a alegria de brincar com os netos ou de carregar as nossas próprias compras, não é apenas o tempo a passar? E se for o resultado de um hábito diário, quase invisível, que está silenciosamente a destruir os seus músculos por dentro? Esta condição tem um nome: sarcopenia, e é muito mais do que apenas sentir-se fraco. É a perda da sua liberdade. Neste vídeo, vamos desvendar este hábito perigoso que afeta milhões de pessoas com mais de 60 anos. E mais importante, vamos descobrir passos simples e práticos para não só parar este processo, mas para o reverter, para reconstruir a sua força e recuperar a sua vitalidade. Fique comigo até ao final, porque a solução pode ser muito mais simples e estar mais perto do que imagina, escondida no seu próprio prato. Vamos então falar sobre este grande vilão, este hábito que parece inofensivo, mas que está a sabotar a sua força dia após dia. É o hábito de comer leve demais, especialmente o hábito de não comer proteína suficiente. Sei o que pode estar a pensar. Com a idade, o apetite diminui. Uma sopa à noite parece suficiente, um pão com manteiga e um chá parece um jantar reconfortante e fácil. Fomos ensinados que comer muito à noite faz mal, ou que, à medida que envelhecemos, o nosso corpo precisa de menos. Mas aqui está a verdade chocante. No que diz respeito à proteína, o oposto é que é verdade. Depois dos 60, o seu corpo precisa de mais proteína, não de menos, para manter a mesma quantidade de músculo. Imagine os seus músculos como uma parede de tijolos. Ao longo da sua vida, alguns tijolos desgastam-se e precisam de ser substituídos. A proteína são os tijolos novos. Quando somos jovens, o nosso corpo é como um construtor extremamente eficiente. Pega nos tijolos de proteína que comemos e repara a parede rapidamente. Mas, à medida que envelhecemos, o nosso construtor interno fica um pouco mais lento, um pouco menos eficiente. Chama-se a isto resistência anabólica. Isto significa que, para o mesmo trabalho de reparação, ele precisa de mais tijolos disponíveis. Se continuar a fornecer a mesma quantidade de tijolos que fornecia aos 30 ou 40 anos, ou pior, se fornecer ainda menos porque o seu apetite diminuiu, a parede vai começar a ter buracos. Os músculos começam a diminuir. Isto não acontece de um dia para o outro. É um processo lento e silencioso. Começa com a dificuldade em abrir um frasco. Depois, é a dificuldade em levantar-se do chão. Antes que se dê conta, o medo de cair torna-se uma preocupação constante. A sarcopenia não afeta apenas a sua força. Músculos saudáveis são os motores do seu metabolismo. Menos músculo significa um metabolismo mais lento, o que pode levar ao aumento de peso, mesmo que coma menos. Os músculos são também um grande reservatório de glucose, ajudando a regular os níveis de açúcar no sangue. E são fundamentais para um sistema imunitário forte. Perder músculo é como perder o escudo protetor do seu corpo. Então, como é que este hábito se instala? Começa de forma sutil. Talvez os seus dentes já não sejam o que eram, e mastigar um bife pareça um trabalho árduo. Talvez viva sozinho e cozinhar uma refeição completa pareça um esforço demasiado grande. Uma sopa de legumes parece saudável. E é.
Mas, na maioria das vezes, falta-lhe o componente principal para a construção muscular. Uma torrada com doce é rápida e fácil, mas não oferece quase nenhum blocos de construção. O que podemos fazer para mudar isto? A solução não é comer mais, mas sim comer de forma mais inteligente. O objetivo é incluir uma fonte de proteína de qualidade em cada refeição principal. Pequeno almoço, almoço e jantar. Não precisa de ser complicado. Pense numa porção do tamanho da palma da sua mão. Ao pequeno almoço, em vez de apenas pão com manteiga, que tal adicionar um ovo? Cozido, mexido, escalfado. Os ovos são uma fonte de proteína perfeita e fácil de comer. Ou se gosta de papas de aveia, misture um pouco de iogurte grego natural, que é riquíssimo em proteína. Ao almoço, certifique-se de que o seu prato tem uma boa posta de peixe, como o nosso fiel amigo bacalhau, ou umas sardinhas, que além de proteína tem ômega 3. Um bife de frango ou de peru grelhado também são excelentes opções. E não se esqueça das leguminosas. Um bom prato de feijão ou grão de bico são fontes maravilhosas de proteína vegetal. E ao jantar? Aquela sopa reconfortante pode tornar-se uma refeição completa. Desfie um pouco de frango cozido para dentro da sopa. Adicione uma mão cheia de grão de bico ou lentilhas. Ou simplesmente acompanhe a sua sopa com uma omelete. A ideia é transformar cada refeição numa oportunidade para dar ao seu corpo os tijolos de que ele precisa desesperadamente. E os lanches? Em vez de bolachas, opte por um punhado de nozes ou amêndoas, ou um iogurte. É preciso fazer uma mudança mental. Ver a comida não apenas como algo para matar a fome, mas como o combustível e o material de construção para o seu corpo. Cada refeição é uma oportunidade para se fortalecer. Comece devagar. Escolha uma refeição por dia para melhorar. Talvez comece por adicionar um ovo ao seu pequeno almoço. Depois de se habituar, concentre-se no almoço. Pequenas mudanças consistentes ao longo do tempo têm um impacto gigantesco. Não subestime o poder de uma refeição bem constituída. É a sua primeira e mais poderosa linha de defesa contra a fragilidade. Mas fornecer os tijolos é apenas metade da batalha. Mesmo com todos os tijolos do mundo, se os trabalhadores da construção não tiverem ordens para construir, nada acontece. E é aqui que entra o segundo hábito destrutivo que vamos explorar. Agora que já entendemos a importância de dar ao nosso corpo os blocos de construção certos com proteína suficiente, precisamos de falar sobre o que dá o sinal para que esses blocos sejam usados. Porque de nada adianta ter uma pilha de tijolos se ninguém os vai usar para construir a parede. O segundo hábito devastador, que trabalha de mãos dadas com a falta de proteína, é a inatividade. É a armadilha do sedentarismo. E quando falo em inatividade, não quero dizer que tenha de se inscrever num ginásio ou correr uma maratona. Falo daquele conforto que se vai instalando sorrateiramente na nossa rotina diária. É escolher o elevador em vez de um único lanço de escadas. É pegar no carro para ir à padaria que fica a 500 metros. É passar horas a fio sentado no sofá a ver televisão, levantando-se apenas quando é estritamente necessário. O nosso corpo é uma máquina incrivelmente inteligente e econômica. Ele segue um princípio muito simples: usa-o ou perde-o. Se não usar os seus músculos, o corpo assume que não precisa deles. E por que gastar energia e recursos preciosos, como a proteína que você comeu para manter algo que não está a ser usado? Então ele começa a desmantelar o tecido muscular. É um ciclo vicioso terrível. A falta de proteína enfraquece os músculos. Músculos mais fracos tornam o movimento mais difícil e cansativo. Como o movimento é mais difícil, movemo-nos menos. E quanto menos nos movemos, mais o corpo desmantela os músculos.
Vê como um hábito alimenta o outro. Romper este ciclo é absolutamente crucial. E a boa notícia é que não precisa de mudanças drásticas. O segredo está em incorporar mais movimento na sua vida cotidiana, de forma natural e agradável. Pense nisto como dar pequenos sinais aos seus músculos ao longo do dia, a dizer-lhes: "Ei, ainda preciso de vocês." Uma das formas mais simples e eficazes de o fazer é através de exercícios de resistência. E não precisa de halteres pesados. O seu próprio peso corporal é uma ferramenta fantástica. Por exemplo, um exercício poderosíssimo que pode fazer em qualquer lugar é o de se levantar e sentar de uma cadeira. Tente fazer isto 10 vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Sinta os músculos das suas pernas e glúteos a trabalhar. Faça-o durante os intervalos da sua novela ou do telejornal. Outra ideia simples. Quando estiver à espera que a água para o chá aqueça, em vez de ficar parado, encoste-se à bancada da cozinha e faça elevações dos calcanhares. Levante-se na ponta dos pés e desça lentamente. Isto é maravilhoso para as suas panturrilhas e para o seu equilíbrio. Pode até usar latas de feijão ou garrafas de água como pequenos pesos para fazer alguns exercícios para os braços enquanto está sentado a ver televisão. O importante é criar o hábito. Comece com pouco. Talvez 5 repetições. Na semana seguinte, tente 6. O progresso é o que importa. Além destes pequenos exercícios, a caminhada é uma aliada extraordinária. Uma caminhada diária, mesmo que de apenas 15 ou 20 minutos, faz maravilhas. Não só estimula os músculos das pernas, como também melhora a saúde do coração, a circulação e o humor. Encontre um percurso agradável no seu bairro. Convide um amigo ou vizinho. Ouvir música ou um podcast enquanto caminha pode tornar a experiência ainda mais prazerosa. Lembre-se, qualquer movimento é melhor do que nenhum movimento. A jardinagem, dançar na sala ao som da sua música favorita, até mesmo as tarefas domésticas feitas com um pouco mais de vigor, tudo conta. O objetivo é quebrar os longos períodos em que fica sentado. A cada hora levante-se, espreguice-se, ande pela casa por 1 ou 2 minutos. Esta combinação de fornecer proteína aos seus músculos e depois dar-lhes um motivo para a usarem através do movimento é a fórmula mágica para combater a sarcopenia. Mas falta uma peça neste puzzle. Podemos ter os tijolos e os trabalhadores prontos para a obra, mas toda a construção e reparação acontece num momento muito específico do dia. E negligenciar este momento é o terceiro hábito que pode estar a sabotar todos os seus esforços. Estou a falar do sono. O sono não é um tempo passivo. É durante o sono profundo que o seu corpo liberta a hormona do crescimento e realiza a maior parte da reparação e construção muscular. Se o seu sono for de má qualidade, curto ou interrompido, está a roubar à sua equipa de construção o tempo de que ela precisa para trabalhar. Muitas pessoas com mais de 60 anos queixam-se de problemas de sono, e isto cria outro ciclo perigoso. Dorme mal, acorda cansado e sem energia. Sem energia, não tem vontade de se mexer ou de preparar uma refeição nutritiva. Isto leva a mais perda muscular, o que por sua vez pode afetar negativamente o seu sono. Para melhorar a qualidade do seu sono, crie um ritual relaxante antes de se deitar. Evite ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão, pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul que eles emitem engana o seu cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma, tome um banho morno. Um chá de camomila ou cidreira também pode ajudar a relaxar. Tente deitar-se e levantar-se por volta da mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o seu relógio biológico.
E certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Comer bem, mover-se regularmente e dormir profundamente. Estes são os 3 pilares para reconstruir a sua força. Mas há ainda um último detalhe. Um assistente silencioso que garante que todo este processo funciona sem problemas e que é muitas vezes esquecido. Agora que já vimos os 3 pilares fundamentais, a proteína para construir, o movimento para estimular e o sono para reparar, vamos falar de 2 ajudantes essenciais, que muitas vezes são completamente ignorados. São como o óleo que lubrifica a máquina e a energia que a alimenta. Sem eles, todo o processo pode ficar comprometido. O primeiro destes ajudantes é algo tão simples que até nos esquecemos da sua importância: a água. A hidratação adequada é vital para a função muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui. Os músculos podem sentir-se mais cansados, podem ocorrer cãibras e o processo de reparação torna-se menos eficiente. Com a idade, o nosso mecanismo de sede tende a diminuir. Podemos estar a ficar desidratados e nem sequer sentir sede. Por isso, não podemos confiar apenas na sede como um guia. É preciso criar o hábito de beber água ao longo do dia. Não precisa de beber litros de uma só vez. Tenha uma garrafa de água ou um copo sempre por perto. Beba um copo ao acordar, um antes de cada refeição, e vá bebendo pequenos golos ao longo do dia. Se acha a água sem graça, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás sem açúcar também contam. Manter-se hidratado ajuda em tudo, desde a digestão até a função cerebral. Mas o seu impacto na saúde muscular é direto e significativo. O segundo ajudante é o nosso querido sol, ou mais especificamente, a vitamina D. Muitas vezes chamada de vitamina do sol, a vitamina D é na verdade uma hormona que desempenha um papel crucial na saúde dos ossos e dos músculos. Estudos têm mostrado uma forte ligação entre níveis baixos de vitamina D e a sarcopenia. A vitamina D ajuda na absorção de cálcio, o que é fundamental para ossos fortes e para prevenir quedas, mas também atua diretamente nas fibras musculares, melhorando a sua força e função. O problema é que, à medida que envelhecemos, a nossa pele torna-se menos eficiente a produzir vitamina D a partir da exposição solar. Além disso, muitos de nós passamos mais tempo dentro de casa. Mesmo num país com tanto sol como o nosso, a deficiência de vitamina D é surpreendentemente comum na população mais idosa. Apanhar um pouco de sol todos os dias é uma ótima forma de ajudar. Cerca de 15 a 20 minutos de exposição solar nos braços e pernas, de preferência no início da manhã ou ao fim da tarde, pode fazer uma grande diferença. No entanto, dependendo de onde vive e da estação do ano, isto pode não ser suficiente. Alimentos como peixes gordos, sardinha, salmão, cavala e gema de ovo contêm alguma vitamina D, mas pode ser difícil obter a quantidade necessária apenas através da dieta. Por isso, é muito importante falar com o seu médico sobre a possibilidade de fazer uma análise aos seus níveis de vitamina D e, se necessário, considerar a suplementação. É uma medida simples que pode ter um impacto profundo na sua força e bem-estar geral. Repare como tudo está interligado. Não se trata de uma única solução mágica, mas sim de criar um estilo de vida que apoie a sua força e vitalidade. É garantir que o seu corpo tem os tijolos certos com proteína suficiente em cada refeição. É dar aos seus músculos o estímulo para crescerem através de movimento diário e consistente. É dar ao seu corpo o tempo necessário para se reparar e fortalecer durante um sono profundo e de qualidade.
e é dar-lhe as ferramentas de suporte, como a água e a vitamina D, para que todo o sistema funcione na perfeição. Eu sei que pode parecer muita informação, mas quero que se lembre de uma coisa. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. A chave é começar pequeno e ser consistente. Não precisa de se tornar um atleta olímpico amanhã. Comece por escolher uma coisa. Talvez esta semana o seu objetivo seja simplesmente adicionar um ovo ao seu pequeno almoço todos os dias. Ou talvez seja fazer aquela caminhada de 10 minutos depois do almoço. Escolha uma pequena mudança que lhe pareça viável e concentre-se nela. Quando essa pequena mudança se tornar um hábito, adicione outra. Lembre-se que cada passo, por mais pequeno que seja, é um passo na direção certa. Um passo para longe da fragilidade e em direção a uma vida mais forte, mas independente e mais cheia de alegria. A sua saúde e a sua força estão verdadeiramente nas suas mãos. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destas dicas lhe pareceu mais útil ou mais fácil de aplicar na sua vida? Tem alguma outra sugestão para manter os músculos fortes depois dos 60? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração de que outra pessoa precisa para começar. Se achou este vídeo útil, e se ele lhe deu alguma esperança ou uma nova ideia, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta mensagem. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever e a ativar o sininho, para não perder os nossos próximos vídeos, que estarão cheios de dicas para viver uma vida mais saudável e feliz em qualquer idade. Lembre-se, nunca é tarde para começar a cuidar de si. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e fortalecer. Dê-lhe as ferramentas certas e veja a magia acontecer. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.